Fala galera, tudo bem? James Rodrigues é do Everton, hein? Que contratação importante pro Everton, de um jogador em baixa já há algum tempo, né? E que é um jogador que sempre é um capítulo à parte, porque é um jogador talentosíssimo, talvez um dos mais talentosos dessa geração dele. Só que há quanto tempo ele não rende bem? E talvez qual seja o principal problema dele? A falta de uma consistência em bom nível? Por que exatamente isso acontece? Então o James Rodrigues é um caso interessante, é um caso curioso, de um jogador que certamente poderia ter rendido muito mais do que rendeu nos últimos anos, mas que quando jogou o que pode, mostrou bola para estar entre os melhores. No Real Madrid, em Copa do Mundo com a seleção da Colômbia, antes mesmo do Real Madrid, né, no Porto, no Mônaco, já tinha dado demonstrações disso também. No Bayern, que é um capítulo legal também de lembrar, porque no Bayern ele joga de uma forma bem diferente, ele joga virando um meio campista e não um meia aberto ou um meia avançado ou um ponta, então uma faixa diferente do campo que ele ocupou naquela época, e agora ele chega ao Everton. Isso, em tese, significa o quê? Eu quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo, deixem aí o que vocês esperam do James, o que representa essa contratação para o Everton, até que ponto ele pode agregar ou não, se é uma demonstração de ambição do Everton com o Ancelotti, e eu vou um pouco nessa linha. Então se inscreva aqui no canal, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e participe. Eu vejo como uma demonstração de ambição do Everton, que já é algo que a gente tem visto nos últimos anos. A questão aí é, será que agora vai? Porque há quantas janelas ou há quantos anos a gente não vê o Everton investindo com nomes interessantes, nomes promissores, mas esse salto não veio. Esse salto de qualidade definitivamente não aconteceu ainda nos últimos anos. Se a gente tirar o melhor momento do Everton com o Roberto Martinez, quando o Everton de fato jogou um futebol muito bom, os últimos anos, desde a queda de produção com o Roberto Martinez e dali pra frente, o Everton esteve muito distante do que pretende ser. E o que o Everton pretende ser? Um time que vai brigar por vaga na Champions. Esse é o objetivo, o investimento é para isso. A gente sabe que a Premier League é muito aberta, tem muitos times, tem muito investimento, é difícil competir ali. Agora, o Everton foi vendo outras equipes chegarem e ultrapassarem dentro dessa hierarquia no futebol inglês. Então, o Wolverhampton é um exemplo disso. Na temporada passada, o Sheffield United foi um time que chegou com muito menos investimento, com muito menos expectativa e fez uma temporada muito melhor. A temporada 2019-2020 do Everton foi muito frustrante. Foi uma temporada em que o time basicamente não saiu do lugar. Verdade, teve mudança de comando, até porque mais uma vez o desempenho não era o ideal. Teve o Ancelotti chegando, alguns sinais positivos, mas no todo também não foi essa transformação toda não. Então, o Everton tá devendo. E tá devendo há alguns anos. E com o investimento que o Everton faz, o 12º lugar não é uma posição coerente, compatível. O Everton deveria brigar, no mínimo, para ficar entre os 8. Mas se for para ficar entre os 8, pelo menos incomodando ali o 6º, porque é o que o Everton espera. E agora esse meio campo, essa faixa central do campo sofre uma revolução, uma transformação radical. Por quê? Olha, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, então eu tô falando de James e Alan, com a possibilidade do Doucouré também. Então o Doucouré pode chegar ainda. Mas vamos falar um pouco mais sobre James e sobre Alan. E são jogadores que o Ancelotti conhece. Aí tem um ponto que já é interessante também, né? Tem a confiança do treinador e se a gente for lembrar, o James rende melhor no Real Madrid com o Ancelotti. E ele rende melhor no Real Madrid como? Como um meia aberto pela direita, muitas vezes, né? Então fechando essa segunda linha com 4 na época, que era a forma que ele encontrava de tentar equilibrar o time do Real Madrid. Na época, ele jogou pelo lado esquerdo também, jogou na meia aberto pelos dois lados, né? Porque dependia muito de como o Bale ia jogar também. Então o Ancelotti acabou fazendo o quê? Escalando o Bale para fechar numa linha, e para ter Cristiano Ronaldo e Benzema. Então era como encaixar o BBC, mas acrescentar qualidade a esse meio campo. E o James teve boa sequência, teve um bom período naquela época, como meio aberto por um lado ou pelo outro. No caso do Everton, eu imagino mais aberto pela direita, até para poder centralizar trazendo para a perna esquerda. E acho que faria sentido. E se a gente for pensar o salto que pode ter o Everton, né? O Everton tem jogadores ali que não corresponderam no nível esperado. Mesmo que a gente olhe para eventuais gols de um Sigurdsson, por exemplo, não foi o nível de um jogador que desequilibra dentro da Premier League. O que o Everton encaixou ao longo da temporada foi a consciência de que uma dupla de ataque faz bem a Richarlison e Calvert-Lewin. Então ali, eu acho que o Everton tá bem resolvido. Mas e nessa faixa anterior do campo? Aí eu acho que tem muitos problemas e o Everton sentiu isso. Tem André Gomes, tem Tom Davies, tem mais quem para compor esse setor do campo? Acho que é uma faixa que precisa realmente de um salto de qualidade. Mesmo que a gente ainda não encontre também regularidade dos meias abertos, né? Bernard, Iwobi,
o Walcott, que acabou perdendo espaço ao longo do tempo, são jogadores de lado de campo que ocuparam esse setor nessas últimas temporadas. Então se a gente pensa no Rames chegando, e aí vale lembrar, eu falei da possibilidade dele ser esse meia aberto pela direita numa segunda linha com 4, para trazer para dentro como um armador, vale a lembrança de que no Bayern ele jogou mais recuado, então ele foi mesmo um armador como meio campista. Também é uma possibilidade. O que eu não abriria a mão no primeiro momento é de uma dupla de ataque por encaixe da dupla, por achar que é o melhor sistema para Richarlison e para Calvert-Lewin. Mas sabendo que, claro, isso pode ser flexível também. Você pode ter o Rames mais à frente, formando um trio de ataque, você pode ter o Rames atrás de uma dupla de ataque, você pode ter diferentes formações e composições desse ataque. Pode ter, inclusive, o Rames com a liberdade de ser um ponta pela direita com bola, sem a bola voltando para fechar uma segunda linha com 4, o que transformaria o Richarlison eventualmente num ponta pela esquerda, que teria liberdade para virar um segundo atacante. São composições. De qualquer forma, o centro do campo ainda precisaria de reforços. E aí entra o Alan, que é um jogador que teve ótimos momentos no Napoli, especialmente com o Sarri, sendo esse meio-campista da infiltração à direita, né? Naquele triângulo do Sarri, geralmente a gente falava de um time que tinha Jorginho na base da saída de bola, Alan pela direita, Hamsik pela esquerda. Isso olhando para aquele Napoli do Sarri. Com o Gattuso, o Alan perdeu bastante espaço, acabou virando um reserva, mas ainda é um jogador que, se a gente for pensar nas características, acho que ele encaixa muito com a intensidade da Premier League, a dinâmica de ir e voltar, de infiltrar e ao mesmo tempo compor o centro do campo. E ali ele pode encaixar. E aí você pode pensar ou em 2 ou até em 3, e aí tá a importância da chegada eventual de um Doucouré, que no Watford foi muito bem, também sendo esse jogador de muita força física, ampla ocupação de espaço e ataque à área adversária. Tanto que na reta final, né, ele no time do Watford com o Nigel Pearson passa a jogar como o mais avançado dos 3 meio-campistas por dentro, quase como um 10. Embora eu ache que o ideal, o melhor momento dele foi vindo de trás, mais como elemento surpresa, mais alinhado ao Capu na época no meio-campo do Watford. Então sim, dá para ter Alan, Doucouré. E se quiser ainda preencher um pouco mais o meio, você pode ter eventualmente o André Gomes completando, e aí podendo até ser esse meia que parte do lado para encorpar o meio e liberar a lateral, por exemplo, para uma ultrapassagem do Lucas Digne, que virou uma peça importante atacando. Então, você ter um meio-campista aberto pela esquerda que vai centralizar não necessariamente é um problema, porque você pode liberar o corredor para o lateral. São composições diferentes. Eu acho que o único fato aí é, se o Everton realmente concretiza essas contratações todas, ele dá um salto de qualidade numa faixa fundamental, crucial para um nível que o time pretende apresentar, porque era para mim nessas últimas temporadas uma faixa do campo, uma área em que claramente o time não estava à altura do que pretendia ser. Então, dá para pensar em diferentes composições? Dá para pensar em Bernard aberto de um lado, Rames aberto do outro, com Doucouré e Alan por dentro? Dá para pensar em André Gomes fazendo esse papel de sair do lado para dentro? Também dá para pensar em Sigurdsson fazendo isso? Dá também. São opções. E aí, é claro, isso é importante ao longo de uma temporada. Mas se a gente pensa em Rames e Alan, a gente fala hoje de jogadores em baixa, jogadores abaixo do nível que a gente viu no auge. Então, claramente não estão no nível máximo de confiança. Mas vão trabalhar com um cara que já extraiu mais dos dois, que conhece o potencial desses dois, e são jogadores que, se recuperarem o nível que podem e que já demonstraram, são jogadores que acrescentam demais ao Everton. Então acho contratações muito válidas e interessantes, ainda que incertas pela questão do nível recente deles. Tenho a curiosidade da questão da adaptação na mudança de ligas. No caso do Alan, acho que é um encaixe mais natural. No caso do Rames, tem uma diferença aí, né? É um jogador que vai precisar mostrar, até na questão do porte físico, do contato, como ele vai lidar com essa mudança de ritmo de jogo, se ele vai se adaptar, mas bola, capacidade técnica, tem. E já jogou numa intensidade alta também na Bundesliga e foi bem, jogando inclusive numa faixa mais recuada do campo, que foi uma surpresa na época. Então são contratações que despertam curiosidade, interesse, quando a gente olha para a janela do Everton. Conta aí com os comentários de vocês, se inscrevam no canal, um abraço e até a próxima.